Meu nome é Ana Cristina Albricker, eu sou médica cardiologista, sou professora do curso de medicina e trabalho também com pesquisa clínica. Olha, a vida inteira eu estudei inglês. Falava inglês, né, mas assim, muito dentro da minha profissão. Eu preciso do inglês para congressos, para viagens. Mas assim, eu estava com o meu inglês muito assim, não estava bom. Eu precisava de fazer um upgrade mesmo no meu inglês. E eu preciso muito do inglês na minha vida profissional também, né? A língua tem que estar, né, mais confortável, na verdade, para falar a língua. E aí eu decidi voltar a estudar inglês. Porque na verdade essa coisa de estudar inglês, né, eu tenho uma vida assim de trabalho que me ocupa muito tempo, então eu precisava de achar um pedacinho ali na minha agenda para poder encaixar uma aula de inglês. Eu consegui encontrar e realmente eu estava muito precisada de voltar a estudar inglês para melhorar, né, a minha conversação, para melhorar meu listening. Por isso eu procurei o President Language. Porque eu tenho um paciente, que é meu paciente há anos, e a vida inteira ele me falava da filha dele, que era professora de inglês. Passaram-se anos e eu não estudei inglês, não voltei a estudar inglês, porque na verdade eu já tinha feito vários cursos de inglês. E agora, esse ano, eu decidi que eu precisava realmente voltar. E aí foi quando eu conversei com a Luciene. A primeira aula para mim foi um desafio, porque há muito tempo eu não conversava e não falava inglês. Então eu me sentia assim, desafiada, mas eu percebi que eu ia aprender inglês de uma forma diferente. Então foi o que ficou para mim nessa primeira aula. Eu ia aprender inglês sem saber que eu estava aprendendo inglês, sem perceber que eu estava falando inglês. Na verdade, o foco da aula não é o inglês. Não é a pronúncia, claro que a Lu me corrige as pronúncias, mas o foco da aula é o que eu preciso agora nesse momento. Então hoje eu preciso do inglês para o meu trabalho, para reuniões, para palestras, para viagens, e com isso a minha aula vai muito nesse sentido, de preparação para essas minhas atividades. Olha, tem exatos 3 meses que eu recomecei a estudar inglês e que, né, eu estou sendo acompanhada pela Lu. E nesse período eu tive algumas reuniões e eu tive uma viagem a trabalho e que era um meeting todo em inglês, era uma imersão que eu fiquei, na verdade eu comecei muito em função desse meeting, né, porque eu precisava de estar com inglês bom para poder compreender, mas foi muito bom, porque eu fiquei feliz porque eu consegui compreender 90% das coisas que foram faladas, então, quer dizer, no total, né, eu acho que eu entendi bem e consegui me comunicar. Então eu fiquei muito feliz com o meu resultado e na verdade com menos de 3 meses, né, porque já tem um mês que eu tive esse meeting. Então, depois de 2 meses, eu já tive essa primeira experiência. Me deu, assim, sabe aquela coisa de empoderar a pessoa? Eu me senti realmente empoderada, empoderamento disso, de poder estar num lugar e poder conversar com as pessoas, poder negociar com as pessoas ou aprender com as pessoas em outra língua, em outro idioma. Isso é uma coisa que eu sempre quis, mas a gente sempre fica naquela, né? A minha geração é uma geração que aprendeu inglês lá no beabá e só falando e repetindo. Só que hoje o inglês para mim está completamente diferente. Eu falo inglês sem perceber que eu estou falando inglês. Eu consigo compreender inglês sem perceber que eu estou escutando inglês. Então, isso já realmente assim, isso com 3 meses. Então, eu estou com muita expectativa. Fora que a nossa aula é muito legal, porque a nossa aula, a gente fala de tudo, né? Quase que vira uma terapia também, às vezes a gente fala de vida, fala, né, das coisas do nosso dia a dia. Então, é uma aula que passa essas 2 horas que às vezes eu tenho de aula e que em horários diferentes, eu não vejo passar, a hora que a gente vê, acabou. Além disso tudo que eu comentei, né, de ter aprendido, melhorado o meu inglês, o meu listening, eu tenho uma consultoria e uma mentoria na minha vida profissional, porque muitas coisas que eu preciso para, por exemplo, as minhas apresentações, tudo isso eu treino antes. Às vezes a apresentação eu vou fazer em português, mas eu conto para a Lu que eu tenho uma apresentação para fazer, ou eu tenho uma reunião para fazer, a gente treina isso em inglês. Então, e ela me ensina, né? Eu aprendo técnicas ali, né? De apresentação, de falar em público. Então, realmente, isso eu não esperava. E isso eu tô recebendo assim, e é muito legal, porque aprender coisas é muito bom. Eu indicaria o President Language porque não é simplesmente uma aula de inglês. Ela vai te dar uma mentoria, na verdade é uma mentoria para a sua vida, em todos os aspectos, para a sua vida profissional, para você, porque ela é muito individualizado, é para o que você precisa. Você precisa do inglês para o trabalho? Ok, então nós vamos focar
nesse trabalho seu. Você precisa do seu inglês para fazer uma viagem de negócios? Ok, então nós vamos te preparar para essa viagem de negócios. Então, é um trabalho muito individualizado. Então, por isso eu indicaria. Eu acho que é maravilhoso e de altíssimo nível.